quando nós trabalhamos com um arquivo, né, hoje em dia o arquivo jurídico é tudo virtual, a gente entende que cada processo daquele remete a uma vida. Quando o cidadão procura a Defensoria Pública para requerer, junto à Previdência, o seu benefício para um problema tipo neoplasia maligna, a gente tem a compreensão que aquele processo deve tramitar com certa urgência porque ele impacta na saúde daquele assistido. Então, assim, os prazos, a gente não perde prazo, porque um prazo perdido a gente pode prejudicar uma pessoa que precisa se aposentar, uma pessoa que precisa de um medicamento raro, né? Então, a gente, quando trabalha com os documentos, com os arquivos, a gente olha aquela massa documental como vidas, e certamente são. Quantas vezes a gente já ligou para um assistido para comunicar que o benefício foi implantado e a gente tem a triste notícia, Gabriel, de que a pessoa veio a falecer. Porque o lapso temporal da tramitação na justiça é muito lento no Brasil. Muitas vezes o defensor público, o advogado, faz o trabalho dele. E as pessoas acham que o advogado que atrasa o processo. Eu falo, não, que quem tem mais interesse no processo é o advogado, que ele vive disso. Sim. É a justiça que é lenta, né? Sim. Que aí já é outro debate, porque a justiça baiana é lenta, aí entra o debate porque a justiça baiana é lenta por conta das relações de poder que existe. Porque se a justiça funciona em um estado desigual como a Bahia, significa que a justiça ia de encontro à desigualdade. Se você pegar estados que não há uma desigualdade social tão grande, você vai ver que a justiça naquele lugar funciona. A justiça baiana não funciona porque é um projeto. Sim. E se ela funcionar, ela vai bater de frente com a desigualdade, como é um estado como a Bahia, como Salvador. E a gente viu vários casos acontecendo agora, como a Operação Faroeste, por exemplo. Sim. Então, é toda a concepção de tramitação de processo e o que está por trás da tramitação de processo. Nós, da Defensoria Pública da União, enquanto servidor que trabalha com a documentação, entendemos que atrás daquele processo há um cidadão que pagou seus impostos. Sim. E que precisa que sua demanda seja levada ao judiciário e que seja julgada a tempo. Sim. Mas, infelizmente, a lentidão da justiça, me parece que não é só uma questão técnica, Gabriel, é uma questão que se estabelece dentro dessas relações de poder da cidade de Salvador e da Bahia, do estado da Bahia como um todo. E essa gestão, Jorge, como é feito essa gestão lá dentro, essa gestão processual? Eu digo quando o processo tem um nascedouro, ele torna digital e chega na mão do profissional Jorge lá. Gabriel, hoje, a Defensoria Pública da União em Salvador, e eu me orgulho muito desse papel, ela tem uma função diferenciada. Porque, assim, existe o cartório judicial, que recebe as intimações do judiciário, né? E recebe as demandas do assistido, que é a população que procura a Defensoria Pública. Nós estamos no centro desse processamento. Quando o juiz intima a gente de um ato ordinatório para cumprir um prazo, eu recebo essa intimação, leio a intimação, faço análise da intimação, porque muitas vezes o que acontecia, Júlio? Chegava a intimação de mero expediente. Intime-se a parte para atualizar a sua documentação médica. Tem mais de 3 meses, o cara está requerendo benefício assistencial, auxílio-doença. Mas só que o exame tem 5 meses. O juiz quer saber se realmente, nesse lapso temporal, o problema já se esvaiu. Então, ele envia a intimação para a Defensoria Pública. Muitas vezes, o que acontece nos órgãos no Brasil? A intimação chega, a pessoa que está lá no cartório recebe e envia para o advogado, o defensor público. Eu falo defensor público, mas é o advogado. Sim. O defensor vai abrir a intimação, vai ler, interpretar, vai dizer, tramite para o núcleo social, para a assistente social entrar em contato com o seu José, para que ele envie a documentação atualizada. Veja o lapso, o percurso que a informação leva, um ato processual simples. Hoje, através do projeto Rotinas Processuais, que eu criei com muito orgulho, o cartório de Salvador, a gente já interpreta o ato processual do juiz. Quando é um ato de mero expediente, fala, olha, intime-se a parte sobre os cálculos. A gente envia para o setor de contabilidade. Consciência para o defensor. Intime-se a parte para atualizar a documentação. A gente envia para o núcleo social, consciência para o defensor. Ele vai estar ciente de tudo. Mas a gente encurta esse caminho processual. Porque a equipe do cartório de Salvador está capacitada a ler o ato processual, a interpretá-lo e direcionar de forma mais célere. O que acontece em outros órgãos no Brasil, eu vim de Brasília agora, fiquei surpreso, porque eu achava que a matriz, né, teria mais capacidade de responder. Não, lá na Geórgia, aqui a gente recebe a informação, como não tem capacidade jurídica, eu vou enviar para o defensor. Veja que o advogado gasta-se muito tempo com atividade de e-mail para ler um ato de mero expediente. Hoje, a Defensoria Pública de Salvador, ela supera isso.
Os colegas do cartório civil previdenciário criminal já dominam no peito, eu vou dizer assim, já sabe para quem tocar, vamos dizer assim. É dessa forma que a gente trabalha. Mega Jorge, no caso você está falando, quando você me dá essa informação, você está me dando essa informação do ponto de vista da Defensoria da União. Exatamente. Ou seja, os processos, como eu te falei anteriormente, que era físico, ele se tornou judicial. Aí veio vários sistemas, Projude e tal. Exatamente. E hoje é PROC, PJE, SEU, vários. CRETA, a depender da região, muda muito os sistemas. Há um artigo muito interessante, Jura, que fala o seguinte: só o poder público ele depende de mais de 80 sistemas para o cidadão dialogar com suas demandas judiciais no Brasil. Mas eu vou aproveitar você e vou fazer até uma crítica aqui no sentido do sistema judicial. O Estado e a União adquirindo esses sistemas veio e não conhecia realmente como o sistema funcionava. Eu observo assim como advogado. É tanto que traz muito problema para o advogado, de peticionar, de juntar, de você fazer um pedido. Às vezes o pedido tem que antes você pensava, no sistema já não era mais pensado. Você quem vai fazer isso justamente é o técnico judicial lá na justiça, se vai ver se vai pensar ou não. Então, é outra gama. E aí também vou fazer uma crítica, porque aí matam a gama de advogados, no caso. Advogados que não têm essa habilidade, esse traquejo, meio que está ficando para trás. Ou seja, tem a OAB, é habilitado como advogado, mas não consegue se comunicar com a justiça, nem ele não consegue. Jura, esse é um grande problema. O que é que está por trás disso? A celeridade processual e o impacto no meio ambiente. Não dá mais para tramitar processo fisicamente. Primeiro que isso demora muito, se você for submeter aos tribunais superiores. E segundo que tem um impacto gigantesco na produção de papel e armazenamento desse papel. O que eu acredito, e aí também eu vou na linha do CNJ, que é preciso unificar uma plataforma. Sim. Não dá para ter mais de 83 sistemas e plataformas e protocolos diferenciados na justiça como um todo. Então, se você estiver aqui na Bahia, por exemplo, TRF1, você vai ter que usar o EPROC. Mas se você for para Pernambuco, você tem que usar o CRETA, é outro sistema do Poder Judiciário. Eu sei que o PJE é bastante criticado, mas o PJE está sendo aperfeiçoado. Qualquer sistema, Jura, tem que ter muito investimento em tecnologia. Hoje mesmo eu fui pegar um aplicativo, escolhi um deles, vou dizer o nome aqui, demorou muito, o cara derrubou a corrida, aí você escolhe o outro mais famoso. Vem rapidinho. Não é porque a pessoa desenvolve o sistema e deixa lá, porque você tem que botar muito investimento para funcionar. Sim. O PJE, com muito investimento, ele supre e mata essa diversidade de sistemas e esse obstáculo. Agora, os advogados que não se adaptaram à tecnologia, é a mesma coisa dos taxistas em relação aos aplicativos. E ele tem que entender que isso é bom para o jurisdicionado, que precisa que seu processo tramite de uma certa velocidade. E que a natureza não aguenta mais tanto papel produzido. Sim. Então, o que está por trás desse debate é essa celeridade processual e o impacto no meio ambiente. E eu advogo nessa linha. Você falando a questão do meio ambiente, mas até a gente chegar lá realmente, quando tudo estiver totalmente digitalizado, vai demorar um tempinho aí. Eu não sei, Jura. Por exemplo, a Defensoria Pública da União tem um processo de assistência jurídica, chama PAG, que era os nossos processos físicos. Sim. Hoje, há uns 5 anos, a gente já não produz processo físico, a Defensoria Pública da União. O documento já nasce digital. O que tem lá de página é passivo, é o que a gente produziu no passado. A Justiça Federal, a Defensoria Pública da União em Brasília, a gente não produz papel. O assistido chega no balcão, traz a documentação, a gente escaneia, devolve a ele, ele assina, e esse documento sobe eletronicamente através do sistema. Sim. É uma realidade que chegou.